8. Párias em redenção. No domingo de sol, pela manhã, o Dr. Oscar Silva dirigiu-se à residência da veneranda trabalhadora da seara, sendo acolhido com viva demonstração de simpatia e agrado. Diante dela, marcada pelo passar dos anos e com a face sulcada pelas duras provações do caminho redentor, sem queixas nem amarguras, sustentada pela fé rutilante que a aquecia interiormente, o visitante não pôde soptar o desejo de falar-lhe demoradamente das próprias lutas, agradecendo a Deus a felicidade da crença que lhe exornava o espírito. Estimulado pelo silêncio expressivo da trabalhadora infatigável do espiritismo, fez um retrospecto dos últimos dias e surpreendeu-se mais de uma vez com os olhos umedecidos pelas lágrimas. Procurou relembrar a sessão em que recebera as primeiras instruções referentes à trama daqueles destinos, e as posteriores que, através da sua mediunidade, recebera anos depois na mesma tônica, trazendo os novos fatos e lições preciosas ao estudo e à meditação, com que muito se enriquecera de conhecimentos valiosos. Por fim, narrou os desencantos anotados ante os companheiros invigilantes e desatentos, arrematando a conversação com os últimos lances, nos quais a franqueza moral de Dona Catarina entregara os bisnetos à volúpia de Walter, o ganancioso. Os acontecimentos finais foram relatados com azeda amargura. A ouvinte, cada vez mais interessada, acompanhava a narração com vivacidade, demonstrando participar da emoção do visitante. Não obstante a idade, a anciã dava mostra de excelente memória e perfeita lucidez. O corpo, de certo, encontrava-se alquebrado, não porém o espírito. Raramente podia dedicar-se ao ministério antigo dos labores mediúnicos, em consequência do imenso desgaste das forças psíquicas de que utilizara largamente a serviço do bem e da caridade nos dias idos. A saúde, nos últimos tempos, escasseava e o organismo, quase vencido, parecia recusar-se a prosseguir. Seus títulos de sacrifício, porém, constituíam segurança inabordável perante o Senhor. Através dos comentários edificantes que ambos faziam, entretecendo os liames harmônicos da lei de causa e efeito e estabelecendo as linhas necessárias do equilíbrio a que se deve impor quando buscam a verdadeira felicidade. Saturou-se de vibrações superiores à sala acolhedora. Registrando a dúlcida presença da entidade angélica, a médium solicitou melhor cooperação do Dr. Oscar Silva e entrou facilmente em transe para a psicofonia. A antiga duquesa, dominando o instrumento mediúnico, falou, então, com inesquecível entonação de voz: Irmão e amigo, que o Senhor nos guarde na sua paz. Somos todos párias do caminho evolutivo, reencarnando para refazer e amando para redimir-nos. Pertencentes ao Instituto Divino da Evolução, estacionamos para aprender e melhor fixar as lições da vida, reiniciando a jornada quando se nos faça necessário para a superior coleta de bênçãos. Herdeiros do passado de sombras, lutamos por desvencilharmos-nos dos cipós coercitivos dos instintos, tentando aspirar outros ares menos saturados dos miasmas das paixões dissolventes, em que nos temos demorado voluntariamente. Assim, barco à matroca do capricho odioso da nossa indiferença para com o espírito imortal, transitamos pelas águas lodosas da ociosidade e do crime,
até quando o cansaço extenuante nos sobrecarregue de tal forma que somente Jesus Cristo possa constituir leve fardo e jugo suave. Até esse momento, porém, quantas dores e desassossegos infrutíferos! Como estão sempre abertas as portas da esperança, mesmo para os mais recalcitrantes, dispomos das abençoadas ensanchas da reencarnação para o cometimento sublime da espiritualização que nos compete encetar. Por esta razão, o céu ou o inferno se encontram onde situamos as aspirações, arregimentando valores que nos digam respeito, desdobrar nos empreendimentos que realizamos. E onde quer que estagiem nossos amores, então estabelecemos as balizas da nossa felicidade ou desdita. Diante disso, não há paraíso para aqueles que têm acrisolados na dor os seres amados, esforçando-se para resgatá-los a preço de renúncias e sacrifícios, a fim de que a felicidade deles se transforme em lenitivo de paz para os que buscam. Qual a mãe que não trocaria a própria dita para impedir as lágrimas que aljofram os olhos de um filho querido? Qual o nubente que não converteria em doação ao ser amado todas as suas conquistas, desde que tal esforço redundasse na felicidade dele? Herdeiro do passado, o espírito é jornaleiro dos caminhos da redenção e impostergável. Quantos milênios de luta para transformar o embrutecimento em sublimação, convertendo as aspirações do imediato nas fulgurações do transcendente? Empreendida essa tarefa, aqueles que já despertamos para as realidades superiores não podem estacionar na irreflexão nem adormecer sobre as primeiras conquistas. Com o Cristo, aprendemos a laborar incessantemente, perdoando e servindo sem fadigas, com emulação contínua. Considerando que a minha alegria é o júbilo de Giovanni, venho empreendendo desde há muito, sob o paternal amparo, o esforço de libertá-lo de si mesmo, rompendo em definitivo com os sentimentos inferiores que ainda habitam em quase todos nós. Consumido e torturado pela fraqueza de forças de que se dá conta, não consegui por enquanto o impulso libertador em regime de totalidade. Envenenado pelo ódio ante a aparente injustiça, assumi o pesado tributo de culpa junto a Girolamo, arrastados ambos aos fundos precipícios da loucura demorada. Agora, todavia, mercê da misericórdia divina, encontram-se no caminho expiatório, jungidos ao carro da aflição, para a aprendizagem que adiam e na qual encontrarão a tônica dominadora para a felicidade que demora. Acompanho-os, vítimas de si mesmos, atando e desatando os laços, arregimentando compaixão para os sofrimentos que os lapidam, enquanto outros espíritos, ainda respirando as baixas e densas vibrações do equívoco criminoso, se transformam em inconscientes instrumentos da lei, que são, porém, de todo dispensáveis na realização dos propósitos superiores do destino. E neste particular, recordo a exortação de Jesus a respeito do escândalo e daqueles que são o instrumento dos escândalos, aprendendo de nossa parte a manter a correção de atitudes e a justeza das ações. A abençoada entidade fez uma pausa demorada e expressiva. O rosto da médium, radioso, estava transfigurado, refletindo a face em paz da mensageira espiritual. Após significativos momentos de harmonia e silêncio, prosseguiu. Não se turbe o vosso coração, apostrofou o mestre. Clarificados pela abundante luz da fé,
consubstanciada na certeza indubitável da imortalidade do espírito, esparjamos luz, não permitindo que a turbação nos inquiete a mente ou falsas necessidades perturbem o nosso coração. Todos os acontecimentos obedecem a uma planificação muito bem estabelecida, mesmo quando nos escapam ao entendimento imediato. Foi-me necessário compreender a elevada expressão do amor para submeter-me às imposições evolutivas dos seres queridos, invertendo todo o patrimônio de paciência e fé para seguir ao lado deles na condição de amiga e irmã de todas as horas. Apesar do nosso esforço, porém, redenção é empreendimento pessoal intransferível. Enquanto Giovanni e Girolamo expungem na compulsória preparando-se para futuros avatares, Assunta e Carlo prosseguem em provações que lhes facultam abençoadas conquistas, deambulando todavia por sendas difíceis. Lúcia, porém, que soube renunciar para evoluir, desperta agora após as fadigas da tarefa cumprida, indo ao encontro da felicidade de há muito sonhada, impossibilitada que se encontrava de colimá-la por débitos outros em relação aos que agora vieram na condição de filhos da sua carne. Na mesma ordem, Laércio, que a violentou em exacerbada paixão, conquanto tenha contribuído para a liberação do karma a que ela se encontrava emanada, avança para dores mais severas, até compreender que ninguém malbarata o patrimônio da fé através da usurpação e do abuso. Pensemos, portanto, neles todos, nossos irmãos sofredores, quantos nós mesmos, com carinho e ternura, orando pelo seu êxito, do que redundará nossa própria vitória. Quiçá você o reencontre na investidora carnal, amanhã ou mais tarde, amigo e irmão. Envolva-se e envolva-os na suave lã da afeição, vitalizando-os com as expressões do seu afeto, de modo a que possam chegar ao termo do caminho como combatentes que, concluída a batalha, se abraçam afetuosamente, reconhecidos pela oportunidade de lutar. A batalha contra a ignorância e a treva é a mais importante que o espírito empreende, mas que raramente, enquanto na terra, o homem se propõe a valorizar. Distenda desse modo mãos gentis e acolhedoras, em nome da caridade, por onde passe, onde esteja. Não arrole injustiças, não comente erros, não se refira às sombras, seja justo, haja corretamente, faça luz. O cristão é alguém que marcou um encontro com a verdade, e o espírita é o cristão que se reencontra consigo mesmo, ao compasso do Mestre Sublime. Enquanto é dia, sirva e empreenda o ministério da transformação íntima e inalienável, construindo desde agora o novo mundo, a nova humanidade que estão em nós e são sempre o nosso hoje, onde nos encontrarmos. Para Jesus, o importante é o que somos, permanentemente ser. Novamente silenciou a voz que traçava roteiros. A música da paz entoava uma melodia penetrante, desconhecida para o Dr. Oscar Silva. Impossibilitado de dominar a emotividade superior, deixou-se arrastar às lágrimas de legítima felicidade. Abriam-se-lhe novos horizontes para compreender a justiça divina, mesmo nas situações mais arbitrárias, discernindo que a vontade de Deus está sempre presente e que os maus são os maiores infelizes, credores do amor e da compaixão dos que possuem os dons valiosos do entendimento e da fé. Mentalmente pensou nas crianças e no frustrado desejo de ajudá-las. Adivinhando os íntimos anseios, a duquesa o consolou.
Para o amor verdadeiro, expressão do amor de Deus, sempre há fraternidade legítima, alguém esperando por nós, sequioso de auxílio e necessitando de amparo. O bem que distendemos pelo caminho é eterna somente de luz que plantamos no solo do futuro, por onde um dia chegarão nossos pés. Ante, pois, a dificuldade de ajudar os pequeninos hoje, socorra os que estejam ao seu alcance, pensando no bem inefável. E enquanto as suas mãos não o alcancem, recorde a aflição de Catarina, o desconcerto moral de Anunciada e faça luz na sua noite de tormentos, tendo como modelo Jesus, o dispensador das messes fecundadas do amor. Embora a noite moral permaneça na terra, governando destinos sob espessas sombras, sob o império dos desajustes e tragédias, estabeleçamos as condições da luta que nos cabe desenvolver, a fim de que mais prontamente resplandeça o sol da verdade nas consciências e no mundo. Sigamos assim, avançando no rumo da esperança, com os olhos postos no porvir, que é o símbolo da nossa vitória entregues ao Senhor. Calou-se a veneranda mensageira e o encanto da modulação da voz continuou cantando na acústica dos ouvidos do Dr. Oscar Silva. Então, dominado pelas dúlcidas vibrações do momento, que se alongaria por todo sempre nas evocações do Espírito linificado pelo Consolador. Dando conta dos detalhes esclarecedores recolhidos do mundo espiritual, a sensitiva, e como a hora avançasse, osculhou-lhe as mãos generosas e partiu, formulando novas diretrizes de amor com o pensamento voltado para esse amanhã, que é a esperança e o amparo dos que confiam e trabalham. De feira em feira, de cidade em cidade, Galter e seus pupilos apareceram desde então, provocando os mais disparatados comentários. Não faltaram clientes que, aparentando falsa cultura, tentaram oferecer explicação sobre a aparência dos dois meninos. Talidomida, informavam loquazes, que produziu quase uma geração de monstros, saindo parvulos sob a admiração da ignorância. Os olhos de Luiz José, com grande brilho, contrastavam com as suas deformidades e limitações, produzindo nos espectadores, indiferentes aos dramas que os lapidavam, estranhas sensações. No silêncio imposto aos seus lábios e aos seus ouvidos, os olhos falavam, interrogativos e tristes, como duas lâmpadas sempre acesas, raramente nubladas pelas nuvens do céu do seu rosto sofredor. Simultaneamente, a voz estrídula de José Luiz, com o tempo exibindo a dor em canção de amargura, narrava a tragédia dos dois numa sombria balada composta por Walter, ao gosto popular, fazendo esquecer a expressão agressiva daqueles olhos muito abertos e crestados como duas brasas que ardessem entre cinzas, mas não pudessem clarear em derredor. O gitano, à medida que o tempo corria, aumentava a afeição pelos despojos dos dois sofredores. Amparados todos pelo carinho e devotamento da benfeitora desencarnada, que insistentemente os visitava, procurando diminuir a aspereza da expiação e ao mesmo tempo transmitindo forças para lhes fosse impossível sorver até as últimas gotas o cálice da redenção. O Dr. Oscar Silva, sem poder perdoar-se a comodidade que acreditava responsável pelo socorro tardio à família de Dona Catarina, como medida reparadora, fez-se amigo da inditosa anciã, passando a visitá-la com assiduidade, de modo a lenir-lhe a exulceração do remorso e da saudade da neta desencarnada. Paulatinamente,
ministrou-lhe o espírito as lições em torno da imortalidade, fazendo-lhe as mais expressivas dádivas de caridade, a do esclarecimento que liberta da ignorância e do crime, atapetando os caminhos na direção da eternidade. Palavra fácil e clara. Acostumado aos problemas do infortúnio humano, não lhe foi difícil, mediante um programa urdido com o tempo e a abnegação, criar no modesto lar a bênção do culto evangélico, estudando a palavra do Cordeiro de Deus e estimulando a senhora a frequentar o centro espírita próximo à sua casa, onde poderia encontrar o pão sadio para o espírito atormentado, ensaiando passos no rumo do porvir. Dona Catarina, renovada, continuou guardando as moedas que lhe entregara Galter, que lhe pareciam queimar as mãos, acalentando a expectativa de devolvê-las ao cigano, recebendo de volta os bisnetos, que à distância lhe afiguravam amados, mas cuja ausência martirizavam seu espírito. Não se podia perdoar o egoísmo, agora que se sentia possuída de novas interpretações a respeito da vida. O espiritismo para ela assumiu expressiva e inefável significação. A certeza da imortalidade e da reencarnação elucidava toda a imensa trama de sofrimento que a martirizaram por toda a vida, facultando-lhe discernir, inteligente como era e algo dotada pelos cursos realizados antes no lar paterno, as razões que a impeliram à dor no impositivo de resgatar os erros graves das vidas transatas. Assim, compreendeu melhor as alucinações da filha e os surdos sofrimentos da neta acalentando nos braços os esmagados rebentos. Não poucas vezes descobriam-se em lágrimas sincero arrependimento ou decorrentes da prece pura vertidas na direção do Senhor da vida. 5 anos depois dos nefastos resultados que culminaram na transação dos bisnetos, Dona Catarina era outra mulher. A própria casa, modesta e asseada através do concurso do confrade Silva, parecia outra, e ali a vizinhança encontrava o lenitivo da paz e o concurso da cordialidade, através de provecta senhora, que lhes constituía arrimo de bondade ao lado da lúcida palavra do esclarecimento. Mergulhando incessantemente o pensamento na leitura salutar do Evangelho segundo o Espiritismo, em cuja fonte auria sabedoria e consolo, podia distender o palho da consolação e o sol da crença àqueles que a sua palavra alcançasse. Nesse período, apresentando sinais de evidente desequilíbrio, apareceu-lhe a anunciada, batida pelos vendavais da irresponsabilidade, transtornada sob o açodar de remorso incoercíveis, filha pródiga de retorno. A mãe, verdadeiramente renovada, graças à doutrina dos espíritos, acolheu-a em lágrimas. As animosidades de antes não mais se entrecruzavam, porque onde o amor estabelece residência, a aversão não encontra guarida. Conhecendo a excelência dos recursos terapêuticos do Espiritismo, a genitora não tergiversou em rogar o auxílio de passista para a filha desajustada e gravemente obsediada, como decorrência natural dos seus insucessos morais. A atormentada genitora de Lúcia sentia-se desequilibrada, evocando as cenas das vidas passadas num verdadeiro báratro mental em que se locupetavam entidades viciosas e maléficas que se utilizavam dos seus desajustes íntimos para produzir um nefando comércio da obsessão. Vezes sem conta, aturdida quanto descontrolada, deixava-se consumir por alucinações sucessivas, exigindo da paciência de Dona Catarina esforço hérculeo para debelar as crises nas quais aplicava a terapia da prece e da leitura evangélica,
diminuindo paulatinamente a interferência das mentes ociosas da erraticidade inferior. Mediante o concurso do Dr. Oscar Silva e de outros abnegados ceareiros do Espiritismo, lenta e seguramente Anunciada se foi recuperando, passando a participar dos trabalhos competentes no núcleo socorrista, reajustando-se-lhe pouco a pouco as funções da normalidade psíquica. O que antes havia de rebeldia e desajuste emocional, sob a clara e branda luz do Consolador, se converteu em renovação pacificada, ajustando às diretrizes novas por cujo solo passou a palmilhar, inteirada vagarosamente nas ocorrências que se desenrolaram na sua ausência a respeito da desencarnação de Lúcia e do destino incerto dos netos. Assumiu atitude muito diferente das que lhe caracterizavam antes a personalidade, oferecendo à mãe uma compreensão surpreendentemente para temperamento como o seu. Sucede que a saúde espiritual, quando penetra o organismo moral quebrado, realiza uma revolução de forças que surpreende os mais acurados observadores. Daí dizer-se que o querer é poder, na plenitude do realizar. Tarefa cumprida em longa jornada no orbe, Dona Catarina, após conduzir a filha à fé libertadora, partiu da terra em condições de expressiva harmonia interior, sendo recebida no além pela devoção de Lúcia, radiosa e feliz, encarnando os troféus do êxito após as refregas das duras batalhas travadas com superior abnegação. Anunciada prosseguiu em regime redentor, esculpindo no espírito as lições enobrecedoras do culto no dever como única forma de ser feliz. Em Curitiba, no bairro do Obê, Galter exibia em pleno inverno os pequenos transfugas dos deveres passados. Aquele julho surpreendera a cidade com índices de baixa temperatura, inesperados que produziam desencarnações entre alguns errantes que faziam da sarjeta o leito do sofrimento reparador. Luiz José, cuja atrofia orgânica não lhe permitia um desenvolvimento harmônico, contraiu pneumonia. Apesar da assistência carinhosa, era carinhosa em se considerando o estofo moral do cigano que o explorava. Continuou a definhar sob o arder da febre perniciosa quão impertinente. Levado ao médico e atendido com providências especiais, não suportou o desgaste e em uma semana sucumbiu. Simultaneamente, José Luiz, também vitimado pela enfermidade cruel, não resistiu à ausência do irmão, como se fossem alimentados pela necessidade recíproca de se ajudarem, conforme viveram aqueles quase 12 anos de sucessivos desajustes e reaproximações. E desencarnou, deixando o desolado Galter, que não pôde soptar estranha aflição. De peito opresso experimentava a dor crucial de ter se decepado metade da vida. Aquelas crianças que passou a querer e já não era o interesse de explorá-las, senão as ondas de ternura que a sua presença lhes produzia na alma. Estavam incorporadas à sua vida, dedicando-lhes tempo e alegria na jornada circense singular em que viviam. Muitas vezes levantou-se para reagir contra a agressão da impiedade geral dos clientes, defendendo seus meninos e acalentava mesmo o desejo de libertá-los da incômoda situação de animais de exposição, facultando o estudo, apenas a José Luiz, que podia registrar os sons do mundo externo, através de cujo esforço esperava no futuro ser-lhes útil. Surpreendido pela realidade, despertava pela dor e pela saudade para cogitações que dantes não lhe ocorreram, as cogitações do amor desinteressado. Carlo ressurgia assim das cinzas dos erros para a madrugada do futuro,
redimindo-se também e preparando a marcha do porvir. Além do portal de cinzas e de composições do túmulo, coração ansioso e mãos generosas, a senhora duquesa Ângela recebeu nos braços, entre novas e abençoadas esperanças, o duque Giovanni di Bitti e logo depois o conde Girolamo Cherubini, que retomavam as lutas expiatórias na terra em clima de redenção, igualmente amparados por Lúcia, a servidora fiel e devotada, que soube elevar-se, descendo às sombras do sofrimento, para amar e ajudar. O calendário marcava 10 de julho de 1967. O presente apagava as sombras do passado e abria novas portas redentoras para o futuro.